Olá, boa noite, tudo bem com você? Feliz sábado, seja muito bem-vindo à segunda aula do curso de formação teológica aqui da Associação Norte do Pará. Nós estamos muito felizes porque você está aqui conosco, conectado, direto do nosso YouTube e Facebook. E antes da gente começar aqui a nossa aula, eu já queria pedir para você, se você ainda não está inscrito no nosso canal do YouTube, Adventistas Norte Pará, é o momento de você se inscrever, ativar o sininho para você receber todas as nossas novidades. Você vai poder ali acompanhar essa aula, que vai ficar gravada lá no YouTube. Se você não assistiu, não acompanhou a primeira aula da Escola de Formação Teológica, você vai poder rever lá no nosso YouTube, além de outros conteúdos aqui da Associação Norte do Pará. Gente, nós estamos muito felizes, porque na primeira aula de inauguração aqui da nossa escola teológica, mais de 2.000 pontos, não 2.000 pessoas, 2.000 pontos, estavam conectados conosco. Isso quer dizer que em cada um desses pontos era uma igreja, um pequeno grupo, uma casa, quem sabe uma pessoa assistindo ali no carro, conectado com a gente, acompanhando essa aula que foi um sucesso. E para que hoje isso se repita, eu peço para você que comece agora a compartilhar esse link do YouTube e do Facebook para que outras pessoas também possam acompanhar essa aula que vai ser maravilhosa. Lembrando que hoje o nosso tema é sobre a doutrina do santuário e daqui a pouquinho o Dr. Carlos Flávio vai estar aqui conosco para ministrar essa aula para você. Gente, eu queria mandar agora um abraço especial, um feliz sábado e uma boa noite especial para algumas pessoas que estiveram conectadas com a gente antes mesmo da nossa aula de escola teológica aqui começar, pessoas que estavam aí antes das 6 horas, aguardando aqui a nossa aula. Vamos mandar um abraço e um feliz sábado especial para essas pessoas. Queria que projetasse aí na tela para a gente quem que estava aqui com a gente acompanhando. Você está acompanhando aí? Deixa eu ver aqui. Vamos mandar um abraço especial para quem? Para Socorro Magno, que estava acompanhando com a gente, para o Carlos João também, que estava acompanhando com a gente, para Alessandra Miranda, para Vera Brito, da Igreja Pedreirinha, para também aqui a Ângela Santos, da IAGE Pedreira Sede, também acompanhando com a gente, viu? Mas nós temos também participações de muitos outros lugares, das demais regiões aqui do Brasil, estão participando com a gente, pessoas, inclusive, que estão fora do país também participando, como na aula passada, e também muitos distritos aqui conectados nas igrejas, nos pequenos grupos, já que aguardando a nossa aula de formação teológica. Vamos ver quem já está aqui com a gente, conectado, quais são os distritos. Tomé Açu está aqui conectado com a gente também. Boa noite, feliz sábado também para o subdistrito de Beija-Flor, também conectado com a gente. Distrito de Cachoeira do Piriá também está aqui conectado com a gente. Quem mais está participando aqui? Vamos lá. O pessoal também do distrito de São Brás também está conectado. Aurora do Pará. Pessoal de subdistrito de Quatro Bocas. Bragança também aqui conectado com a gente. Quem mais está participando aqui? Vai lá, coloca aí no chat de onde é que você está assistindo, de onde você está nos acompanhando, tá bom? Manda um boa noite, feliz sábado, compartilha esse link para que mais pessoas possam acompanhar. Gente, daqui a pouquinho tem a nossa segunda aula de formação teológica e no final da nossa aula nós vamos ter mais um sorteio, tá? Então você fica aí conectado até o final porque vamos ter brindes especiais para você no finalzinho da aula. E no próximo mês, em abril, nós vamos ter a terceira aula da Escola de Formação Teológica. E quem vai estar aqui com a gente é o doutor Elias Brasil, que é o diretor de pesquisa bíblica da Conferência Geral da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E o tema, a gente já vai adiantando aqui para você, é a teologia da igreja. Então, se prepara, porque essa aula vai ser imperdível. Na verdade, todas as aulas aqui da Escola de Formação Teológica vão estar muito boas. Vocês não podem perder as aulas, tá? A gente espera aqui vocês para mais um encontro no próximo mês, mas vamos agora, nesse momento, compartilhar o link que está aí na tela, no YouTube, no Facebook, para que mais pessoas possam participar e a gente consiga aí, quem sabe, bater o recorde da nossa última aula, que foram mais de 2.000 pontos conectados. E a gente conta com vocês. Nesse momento, para a gente começar aqui a aula, a gente vai chamar o pastor Paulo Coelho, para que ele possa fazer aqui a nossa oração inicial. Boa noite, pastor, tudo bem? Boa noite, Tara, tudo bem? Deus abençoe você. E neste sábado, nesse início de sábado, Deus vai abençoar o seu lar, a sua casa, a sua família. Hoje nós iniciamos, ou nós faremos a segunda aula da escola teológica. Você vai aprender muito, nós aprendemos muito, porque são pessoas capazes, estudadas, com doutorado, com mestrado,
que vão trazer temas de relevância. Existem coisas que são importantes, mas eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Hebreus, capítulo 8. E na minha Bíblia diz assim: ora, o essencial das coisas que temos dito é que existem coisas importantes, existem coisas essenciais. E hoje nós vamos estudar, nós vamos aprofundar o nosso conhecimento num item que é essencial. Mas para nós entendermos aquilo que é essencial, nós precisamos pedir a presença do Espírito Santo neste estudo. Portanto, eu convido você a fechar os seus olhos e levar o seu coração, a sua mente, o seu pensamento em oração na presença de Deus. Feche seus olhos. Senhor, nosso Deus e Pai, quão importante é o tema que nós vamos estudar hoje. Cristo em seu santuário. Por favor, Senhor, que o Espírito Santo abra nossa mente. Por favor, Senhor, que o Espírito Santo esteja ao nosso lado, para que nós entendamos, compreendamos, aceitemos os assuntos, o tema, as palavras que serão colocadas aqui. Que nenhuma dúvida paire no ar, porque Deus é Deus soberano e o Espírito Santo interpreta todas as palavras. Que este estudo cresça o nosso coração na vontade de encontrar Jesus Cristo nas nuvens dos céus. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amigos, nós gostaríamos de introduzir o pastor Paulo Godin. Pastor Paulo, que alegria é poder estudar um tema de caráter essencial para a nossa fé. Deus abençoe neste estudo, nessa escola de teologia. Isso mesmo, pastor Paulo. Nós estamos felizes, gratos a Deus pela semana que tivemos, pelas realizações, pelas conquistas. E depois de um culto de pôr do sol com a família, a gente pode ir para a igreja ou sentar no sofá de casa. A gente pode contar um pouco com a bênção da modernidade e recebermos conteúdos importantes para o nosso crescimento espiritual e também para facilitar o nosso testemunho e a pregação do Evangelho. Eu quero que você receba o abraço carinhoso da equipe aqui da Associação Norte do Pará. E eu quero agradecer de forma muito especial a nossa equipe de pastores. Onde você estiver, homem de Deus, receba aí o abraço carinhoso aqui da nossa associação, para os anciãos e todos os demais líderes e membros. E eu tenho a alegria também de dizer a vocês que nós temos pessoas de fora do Brasil também participando. Eu quero saudar aqui meu amigo Christian, lá do Panamá, que está conosco. Também nós temos pessoas na África que estão assistindo, pessoas lá nos Estados Unidos, pessoas no Japão que estão também acompanhando conosco. Vocês são muito bem-vindos e eu tenho a certeza que nesta noite Deus vai nos surpreender com conteúdos maravilhosos. E depois também vem a leitura, vem a atividade, e cada atividade nós vamos aprendendo mais. Eu tenho alegria nesta noite de apresentar para vocês o convidado. Peço que o pastor João possa introduzi-lo aí neste momento. Pastor Doutor Carlos Flávio chegou recentemente aqui no norte do Brasil, né? E ele é o diretor do Seminário Adventista de Teologia aqui do norte do Brasil. Pastor, você é muito bem-vindo aqui para a nossa escola de formação teológica. Eu sei que você ministra várias classes aí no seminário, você tem aí centenas de alunos, mas agora você vai ter a alegria de ter milhares de alunos nesta noite, pastor, tá? Porque nós temos milhares de alunos espalhados aqui pelo território da Associação Norte do Pará. Bom, amigos, o pastor doutor Carlos Flávio, ele é casado com a doutora Fernanda, eles têm 2 filhos e um pouquinho da sua trajetória acadêmica, para que você saiba quem é a pessoa que vai estar falando para nós nesta noite. O pastor doutor Carlos Flávio, ele tem doutorado, a área dele de atuação é teologia sistemática, ele fez o pós-doutorado pela Universidade de Andrews, fez um outro pós-doutorado também pela ESTE, né, Escola Superior de Teologia, fez também um outro doutorado na teologia sistemática pela UMESP, mestrado pastoral no UNASP, e uma coisa interessante, viu, pastor? Estava lendo a sua biografia aqui, que você
além de ter essa formação na área teológica, você também tem a formação na área de direito e também na área de contabilidade. Então, acho que você deve ter muitos amigos aqui nesta noite também, além de serem interessados na teologia, também aí amigos de profissão. Pastor, muito bem-vindo, recebemos você com alegria, com emoção, e estamos aí ansiosos para conhecer essa importante crença da palavra de Deus. Eu quero, antes de passar a palavra para você, ler o texto aqui de Apocalipse 11:19, que diz assim: então foi aberto o santuário de Deus nos céus, e ali foi vista a arca da sua aliança. Pastor, que Deus abençoe na apresentação desta aula. Daqui a pouquinho a gente volta com uma perguntinha aí, tá bom? Obrigado, pastor Paulo. Cumprimento a administração da AMPA por este programa, pela iniciativa, por proporcionar esses momentos aos irmãos, aos líderes da igreja, numa época em que nossa formação teológica, doutrinária, se faz tão importante. Minha gratidão aos irmãos pela oportunidade de estar com vocês nessa noite e, sobretudo, a Deus pelo privilégio de podermos juntos recapitular algumas das preciosas lições sobre o ensino do santuário. Como a doutrina do santuário, irmãos e líderes da igreja, é bastante ampla, nós vamos focar num ponto aqui nessa noite. Nós vamos focar no ponto que trata sobre o santuário celestial. Esse é o ponto focal da doutrina do santuário. A pergunta é: existe mesmo um santuário no céu? Se ele existe, quais as implicações disso? As implicações teológicas disso para a minha vida, para a igreja e para a obra de Deus, a missão evangélica nesse mundo. Então, para estudarmos isso, nós vamos dividir em 2 momentos esse nosso estudo. Primeiro momento, nós vamos ver as evidências da existência de um santuário celestial, algumas das evidências no Antigo Testamento, e no segundo momento, nós vamos ver algumas das evidências de um santuário celestial no Novo Testamento. Isso é importante para nós, porque foi estudando assim que os nossos pioneiros chegaram à conclusão, à compreensão da existência de um santuário no céu e puderam compreender, então, todos os desdobramentos desse importante ensino, que mais do que uma doutrina, é todo um contexto teológico, é todo um paradigma teológico que nos ajuda a entender melhor o que é crer nesse ponto central da fé adventista, da igreja adventista como movimento profético no tempo do fim. Eu quero, então, com a ajuda dos amigos aí da técnica, projetar, então, aqui o nosso material e para que você possa acompanhar aí, para que você possa acompanhar melhor o que nós vamos estudar. Então, o nosso tema, como foi dito para os irmãos, nós vamos começar pelo santuário celestial, evidências de um santuário celestial no Antigo Testamento. Nosso primeiro ponto é os principais argumentos que existem hoje sobre o santuário celestial, as evidências bíblicas de um santuário celestial no Antigo Testamento, as implicações do ensino do tema conforme apresentado no Antigo Testamento, e depois, então, nós fechamos essa primeira rodada com um resumo daquilo que nós estudamos. Uma pergunta aos irmãos: há um santuário no céu? Essa pergunta tem se tornado problemática no meio cristão e, até certo ponto, alguns, mesmo na igreja adventista, às vezes não têm certeza da existência de um santuário no céu. E por causa disso, nós temos hoje 3 argumentos principais. Primeiro, há aqueles que negam a existência de um santuário no céu. Eles dizem: não existe. É apenas uma invenção adventista para tentar explicar o desapontamento. Há um segundo grupo que até acredita no santuário, mas como símbolo e não como uma realidade no céu. Esse grupo afirma, irmãos queridos, que o santuário é apenas um símbolo do povo de Deus e ele representa os salvos no céu
e os fiéis na terra. O santuário de Deus, então, seria o povo de Deus. E há um terceiro grupo que trabalha, que é o grupo da alegorização, que diz que o santuário é apenas uma alegoria para o céu como um todo, a morada de Deus. Ou então, o santuário é a própria pessoa de Cristo. Então, nós temos aí 3 argumentos principais que ora negam, ora simbolizam o santuário, ora alegorizam a compreensão do santuário. E há muitas pessoas que estão em nosso meio, quem sabe, que não tem aquela certeza, não tem aquela convicção de que existe um santuário no céu. E por isso tem dificuldades na compreensão desse tão importante tema para a Igreja Adventista como remanescente profético. Pois bem, para nós respondermos a essa pergunta, existe mesmo um santuário no céu? Nós vamos voltar para a nossa Bíblia. Vamos voltar aí para o Antigo Testamento. E nós podemos, depois de avançar no nosso estudo, os irmãos poderão entender que os escritores bíblicos criam na existência de um santuário no céu, que eles viviam em consonância à existência de um santuário no céu e que eles proclamaram, ensinaram a existência de um santuário no céu. Isso por quê? Porque tem muitas evidências disso, inúmeras evidências disso no texto. E eles deixaram isso como evidência e por isso nós vamos recapitular algumas dessas principais evidências para que você, querido irmão, querido líder da igreja, possa também deixar que o Espírito Santo lhe convença, forme convicção santificada no teu coração de que de fato existe um santuário concreto no céu e que ali Jesus Cristo ministra em favor do seu povo. Isso inclui você. Então, vamos avançar aqui e nós vamos voltar lá no Pentateuco, que é a primeira parte da Bíblia, os 5 primeiros livros da Bíblia. Você se lembra de um texto muito chave, um texto muito importante, o texto de Êxodo 25, 8 e 9, que diz assim: e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Verso 9, segundo tudo o que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Você se lembra que esse é um texto em que Deus fala para Moisés, Deus dá a ordem para Moisés, para que Moisés construísse, então, um santuário segundo o exato modelo que Deus lhe designou. A palavra usada para santuário aqui é mikdash. Mikdash tem sua raiz na palavra kodesh, significa um santo, algo separado para ser a morada de Deus, para ser o lugar onde Deus se manifestaria e onde Deus permaneceria com sua presença para que pudesse, então, habitar e estar no meio do seu povo. É interessante que o próprio texto diz que esse mikdash, esse lugar separado, esse lugar santo, deveria ser construído para Moisés segundo o tabnite que lhe fosse mostrado. O termo tabnite tem como significado modelo, cópia, padrão, réplica, representação, planta, imitação. A Moisés foi ordenado que o lugar separado para a habitação de Deus, que é o seu santuário, o seu mikdash, deveria ser construído segundo o modelo, segundo o protótipo que Deus mostraria para Moisés, segundo aquilo que fosse mostrado para Moisés. Então, Moisés deveria construir exatamente da forma como Deus iria mostrar. Ora, se Deus queria que o santuário a ser construído aqui na terra por Moisés copiasse um modelo, então, por certo, esse modelo que seria mostrado para Moisés, ele já deveria existir antes que Moisés construísse o santuário terrestre, para que fosse, então, o protótipo, para que fosse, então, o exemplar que servisse de base para que Moisés construísse o santuário terrestre. Esse tabnite diz respeito a um modelo já existente.
E se nós formos avançando nos textos bíblicos, o próprio capítulo 25 de Êxodo, ali Moisés escreve assim, que Deus falou com ele, vê, pois, que tudo faças segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Veja, irmãos queridos, que nos versos 8 e 9, Deus mostraria o modelo. No verso 40, Deus já mostrou o modelo. Deus já mostrou, Deus já deu para Moisés esse tabinite, esse modelo. E que modelo é esse? Que tabinite é esse? Esse termo aparece 20 vezes no Antigo Testamento. 8 vezes significa padrão, 6 vezes semelhança, 4 vezes forma, 2 vezes modelo, e ele vai aparecer também em outros lugares da Bíblia com outro nome no Novo Testamento, com o nome tipos, que é o seu nome correspondente. Mas importante para nós agora é que o santuário construído por Moisés, ele foi baseado no modelo mostrado a ele. Que modelo é esse? Que modelo é esse que foi mostrado para Moisés? É importante manter isso em mente, porque nós temos outras ocorrências no Antigo Testamento que falam sobre isso que foi mostrado para Moisés. O santuário terrestre foi construído baseado em quê? Se nós formos para a 1 de Crônicas 28, 19, ali nós temos Davi colocando para Salomão que Salomão deveria construir o templo baseando-se em algo que Deus deu para ele. E aí diz 1 Crônicas 28, 19, tudo isto, disse Davi, me foi dado por escrito, por mandado do Senhor, a saber, todas as obras dessa planta. De novo, a palavra, o termo usado aqui é tabnite, ou seja, tabnite é um modelo baseado num original. Com base no original, se tira um modelo, e esse modelo é dado então para Moisés primeiro, agora aqui ele é dado para Davi, para que o tabernáculo da tenda, construído por Moisés, e para que o tabernáculo, para que o santuário construído por Salomão, fossem feitos exatamente conforme um modelo. Que modelo é esse? Esse mesmo termo, tabnite, é usado para explicar, então, o que foi mostrado e o que foi descrito. Primeiro por Moisés e depois por Davi. Então, note os irmãos, quando Moisés foi construir o tabernáculo, quando é ordenado que ele vai construir, e quando é ordenado a Salomão, que Salomão construa o templo, e Davi não podia construir por suas próprias mãos, mas Deus entrega a Davi uma planta, um tabnite, daquilo que deveria ser construído. Ora, tanto para Moisés quanto para Davi, a ordem dada foi baseada em quê? Esse tabnite era um modelo do quê? Era baseado no quê que veio antes? Para nós entendermos isso, nós vamos estudar aqui, vamos mencionar para os irmãos e para os nossos líderes que nos acompanham, mais um texto que está em 2 de Reis 16, 10, que usa a mesma palavra, a palavra tabnite. Ele diz assim, então o rei Acaz foi a Damasco a encontrar-se com Tiglat-Pileser, rei da Síria, e vendo ali um altar, enviou o sacerdote Urias a planta e o modelo segundo toda a sua obra. Esse texto nos ajuda a entender o outro texto que nós estamos estudando, os outros textos que nós vimos até agora. Esse texto aqui não está falando de um santuário a ser construído para Deus, mas a palavra usada aqui é a mesma que foi usada nos outros textos. E aqui diz que o rei Acaz foi a Damasco, viu ali um altar assírio, era inclusive um altar pagão, e ele fez o quê? Ele mandou que tirasse ali um desenho ou uma miniatura, uma escultura em miniatura
Nós não sabemos ao certo se foi um desenho ou se foi uma escultura em miniatura daquele altar que era dedicado a um deus pagão, para que esse modelo ou essa planta fosse então levado até Israel e que fosse ali então construído um altar semelhante. Por óbvio, irmãos queridos, que aqui nós estamos falando de um altar pagão. Mas o que importa aqui é entender que o mesmo termo usado aqui é usado nos textos que falam sobre o santuário. Por quê? Porque essa é a palavra que era usada pelos escritores antigos do Antigo Testamento para falar de algo que era copiado de uma realidade já existente. Ora, se se foi dado para Moisés um tabnite, e se foi dado para Davi um tabnite que Salomão deveria executar, e antes que Moisés deveria executar, então é porque esse original, o original do qual foi tirado esse modelo, ele já existia. E nós cremos, e nós vamos ver nos textos adiante, que esse original é o santuário do céu. É o santuário real que existe no céu. Tá? E aqui nós temos dois termos, o termo demut e o termo tabnite. São termos próximos, mas distintos. Demut significa imagem, semelhança, aparência. Pode ser um desenho ali. E o termo tabnite é um modelo, uma planta, uma cópia, um padrão. Muito provavelmente uma escultura em miniatura daquele altar que o rei Acaz viu em Damasco. Então é possível que o rei Acaz mandou um desenho e mandou também uma miniatura, uma escultura em miniatura do que ele viu. Isso nos diz algo. Isso nos diz algo. Esse mesmo termo é usado lá quando Moisés quis mencionar o que ele recebeu de Deus. Ele recebeu algo baseado na realidade que existe no céu. Nós temos aqui para os irmãos mais um texto para nós entendermos. Diz assim, ó: e subiram Moisés, Arão e Nadab e Abiú e 70 dos anciãos de Israel, e viram o Deus de Israel, sob cujos pés havia uma como pavimentação de safira, que se parecia com o céu na sua claridade. E ele não estendeu a sua mão sobre os escolhidos dos filhos de Israel, porém eles viram a Deus e comeram e beberam. Você deve se lembrar desse texto aqui, o texto de Êxodo 24. Moisés consagrou os sacerdotes, consagrou os líderes ali, e eles subiram com ele no monte. E eles foram até certa altura, estavam muito assombrados com o que estava acontecendo. Eles foram até certa altura, e ali eles ficaram ali em certo ponto do monte, mas ali Deus deu a oportunidade deles presenciarem algumas teofanias. E o verso 10 diz que eles viram a Deus, sobre cujos pés havia uma como pavimentação de pedra de safira. A expressão usada aqui, Mayasher, Lebanar, Rachafir, é uma expressão que indica um platô, uma espécie de platô de cristal, cor verde, o mais parecido possível com o que nós conhecemos por safira, que era muito bonito, e no santuário de Deus as coisas são feitas de pedras preciosas, porque cada uma pedra preciosa na Bíblia representa um aspecto do caráter de Deus. E aqui é uma visão que Moisés teve e aqueles anciãos ali tiveram do santuário de Deus, de uma parte, de um aspecto do santuário de Deus, que era esse platô, essa pavimentação de pedra de safira. E olha que interessante, se você for para Ezequiel, você vai ver em Ezequiel 1 dizendo assim, ó, por cima do firmamento, aqui Ezequiel está tendo uma visão do trono. Ezequiel tem duas visões muito, muito nítidas do trono de Deus, uma no capítulo 1, uma no 10, e ele diz ali, por cima do firmamento que estava sobre a sua cabeça, havia algo semelhante a um trono, como uma safira. Sobre essa espécie de trono estava sentada uma figura semelhante a um homem. E aí ele diz no capítulo 10 agora, na outra visão, que ele viu uma como pedra de safira semelhando a forma de um trono. Irmãos queridos, aqui nós temos uma evidência clara. Quando Deus ordena a Moisés, que era para construir o tabernáculo,
Antes disso, ou no contexto da ordem dessa construção, Deus dá para Moisés alguns vislumbres do santuário celestial. E um desses vislumbres é a pavimentação de pedra de safira que está ali como um patamar, como um patíbulo ali, que sustenta o santuário de Deus no céu. E Ezequiel, nas suas visões do trono de Deus, ele vê também esse trono como uma safira, como uma pedra de safira, semelhando a forma de um trono. Então, nós vemos aqui que no contexto da ordem para construir o tabernáculo terrestre, Deus dá o que para Moisés? Vislumbres do santuário do céu, onde está verdadeiramente o original. Se nós avançarmos na Bíblia, nós formos para Deuteronômio 26:15, há uma oração ali de Moisés. Ele diz assim, ó, olha, desde a tua santa habitação, aonde? Desde o céu, e abençoa teu povo, a Israel, e a terra que nos deste, como juraste a nossos pais, terra que mana leite e mel. A palavra aqui é Maion, significa um lugar de habitação permanente. Lugar de habitação permanente. E tem outros textos aqui que usam esse mesmo termo para dizer que o santuário do céu é o lugar da habitação permanente de Deus. Quando Deus manda construir um santuário na terra, é porque ele queria aqui uma mostra atenuada da sua habitação do céu. Portanto, a Bíblia vai nos dando evidências bíblicas de que o santuário, o tabernáculo terrestre e os santuários que o sucederam na história eram apenas uma miniatura, eram apenas um espaço atenuado de algo muito maior, de muito mais intensidade que existe no céu, chamado nesses textos de santa habitação, o Maion divino, o lugar da habitação permanente de Deus. Aonde é isso? No céu. A Bíblia, então, não deixa dúvida, irmãos queridos, de que há um santuário no céu. Se nós formos para os Salmos, existe quase 60 referências nos Salmos sobre a habitação de Deus. E entre elas há algumas muito claras, que nós podemos aí, por exemplo, o Salmo 11, verso 4, nos dá uma dica. O Senhor está no seu santo templo, onde? Nos céus tem o Senhor o seu trono. Os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. A palavra aqui é rekal, significa um lugar. O lugar, essa palavra aparece 80 vezes no Antigo Testamento, sendo 66 para falar do santuário, e algumas são específicas do santuário como templo de Deus. Aqui falando então do santuário do céu. Porque fala muito claro aqui, note, queridos irmãos, o texto que você vê na tela. O Senhor está no seu santo templo. Alguém poderia dizer, pastor, mas isso aqui é o templo lá é o templo da época de Davi, o templo ali da época da época em que eles cantavam, usavam salmos para cantar no templo. Não é o templo daquela época. Considerava o templo de Deus, a habitação de Deus ali no tabernáculo, e mais tarde o templo que Salomão construiu. Não, irmãos. O texto diz para nós, aonde está esse santo templo? Veja aí na segunda frase, nos céus tem o Senhor o seu santo trono. Então nós estamos falando aqui do santuário do céu. No livro de Salmos, assim como no Pentateuco, e assim como nos escritos, fala de um santuário no céu. Ainda no Salmo 102, ficará isso registrado para a geração futura, e um povo há de ser criado, louvará o Senhor. O que tem que ficar registrado? Que o Senhor, do alto do seu santuário, aonde fica o seu santuário? No alto. Desde onde? Desde os céus. Baixou vistas à terra. Aqui, de novo, a palavra é Kodesh. Kodesh é uma palavra que ela qualifica a santidade dessa morada de Deus, mostrando que esse lugar está separado por Deus para um objetivo específico. No caso, ele é o centro de adoração a Deus. E ele está onde? Aqui diz que ele está no céu. E os termos usados, a terminologia usada nos textos, queridos irmãos,
está diretamente conectada com a ordem que Deus deu para Moisés, ali em Êxodo 25, mostrando para nós, então, que o que Moisés viu foi um vislumbre do santuário do céu, e foi dado a ele as orientações para que o santuário da terra fosse construído como uma miniatura, como uma medida atenuada do santuário do céu, o original, o verdadeiro, aquele não feito por mãos humanas. Se nós avançarmos ainda um pouquinho mais, Salmo 150, verso 1, louvai a Deus no seu santuário. Louvai-o aonde? No firmamento, obra do seu poder. 464 vezes Kodesh é usado no Antigo Testamento, 91 para santuário. E, lógico, muitas delas para santuário celestial. Um outro detalhe, irmãos queridos, que o Antigo Testamento nos mostra, então. O Antigo Testamento, então, nos mostra que há um santuário no céu, que o santuário que foi ordenado a Moisés, ele deveria ser copiado do santuário do céu, que é o modelo, que servia como modelo, servia como original, servia como o arquétipo para o santuário terrestre. Mas o texto bíblico diz também que há uma interação dinâmica entre esses dois santuários. Haveria uma interação dinâmica entre os dois santuários. O que significa isso, pastor? Significa que aquilo que aconteceria num santuário afetaria o que aconteceria no outro santuário. Nós vemos isso, por exemplo, em 2 de Crônicas, capítulo 30, verso 27. O texto diz assim: então, os sacerdotes e os levitas se levantaram para abençoar o povo. A sua voz foi ouvida e a sua oração chegou até onde, irmãos? Olha aí na tela. Chegou até a santa habitação de Deus, até aos céus. O que nós temos aqui? Nós temos o maion de Deus, o santuário de Deus no céu, a habitação de Deus no céu, o seu santuário. Algo aconteceu ali, quando algo aconteceu aqui na terra. Quando os sacerdotes e levitas se levantaram para abençoar o povo no santuário da terra, lá no santuário do céu, na habitação de Deus, a oração feita aqui no santuário da terra foi ouvida. Irmãos, que bênção, que bênção. Olha as setas aí, a seta amarela, o que acontece na terra, a setinha vermelha, o que acontece no céu. Nós temos então a Bíblia nos ensinando que o santuário do céu está em íntima conexão, estava em íntima conexão com o santuário da terra. O que acontecia num santuário tinha impacto direto no que acontecia no outro. Então, nós temos aqui uma interação dinâmica entre esses santuários. Outro texto. Ouve, pois, a súplica de teu servo. Olha a oração de Salomão. E de teu povo de Israel. Quando orarem neste lugar, onde Salomão estava? No santuário terrestre. Ouve no céu, lugar da tua habitação. Ouve e perdoa. Se alguém pecar contra o seu próximo, e lhe for exigido que jure, e ele vier a jurar diante do teu altar, nesta casa, aqui está falando do quê? Do santuário terrestre. Ouve tu, aonde? Nos céus, e age, e julga teus servos, condenando o perverso, fazendo recair o seu proceder sobre a sua cabeça, e justificando ao justo, para lhe retribuires segundo a sua justiça. 1 de Reis, capítulo 8, versos 30 a 32. Queridos irmãos, olhem para a tela. Anote esse texto nas tuas anotações. Quando você estiver dando estudo bíblico para alguém que afirma que não existe um santuário no céu, tem esses textos bíblicos para compartilhar com essas pessoas, para mostrar para elas que existe sim um santuário no céu. E que esse santuário, ele é o lugar onde Deus age em favor do seu povo. E todas as vezes que algo acontecia no santuário da terra, o santuário do céu se movimentava em socorro ao povo de Deus. Porque o santuário da terra era uma cópia. O ritual do santuário da terra também era uma cópia
daquilo que acontece e aconteceria no céu. Então, tudo aquilo que acontecia relacionado ao ritual do tabernáculo terrestre tinha o seu correspondente no santuário celestial. Se você olhar aí para a tela, você vai ver em vermelho o que acontecia no céu e em amarelo o que estava acontecendo aqui na terra. Então, há uma interação dinâmica entre o que acontecia no céu e o que acontecia na terra. Tudo isso vai mostrando o quê? Que o Antigo Testamento fala de dois santuários. O santuário que existia na terra, como cópia do santuário que existia no céu. E depois que o santuário da terra é feito, como cópia do santuário do céu, aquilo que acontece no santuário da terra tem relação, interação com o que acontecia no santuário do céu. Isaías capítulo 6, mais um exercício aqui para nós, queridos irmãos, mais um texto para você anotar, para você estudar com as pessoas, mais um texto para você sentar com as pessoas que você dá estudo bíblico, ou quem sabe para você explorar melhor nos seus momentos de estudo pessoal. Mais um texto importante para mostrar essa interação entre o santuário da terra e o santuário do céu, na época ali do Antigo Testamento. Aqui diz assim, no ano da morte do rei Uzias, diz o profeta Isaías, eu vi o Senhor assentado sobre o quê? Um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Que templo é esse? O templo celestial. Como é que nós sabemos que é o templo celestial? Porque o contexto nos diz, olha a parte em vermelho, aonde ele foi visto? Assentado sobre um alto e sublime trono. Aonde fica esse alto e sublime trono? Fica dentro do templo de Deus, na Jerusalém celestial. Ali há um santuário real, concreto. Ali é o trono de Deus, dentro desse santuário. Ali Deus ministra em nosso favor. Isso já estava estampado nos autores do Antigo Testamento, e aí você tem o texto de Isaías. E aqui diz, verso 2, serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Olha o que acontece. Quando o céu se reúne em adoração a Deus no seu santo trono, a terra, onde estava Isaías, se enchia da glória de Deus. Então, o que acontece no santuário do céu tem efeito direto sobre o que acontece na terra. A adoração que acontece no céu tem efeitos sobre o que acontece aqui na terra. Se nós continuarmos ainda em Isaías 6, leiam aí na tela, as bases do limiar, o limiar do trono de Deus, se moveram à voz do que clamava. Irmãos queridos, a Bíblia está dizendo aí para você, aí Isaías 6, verso 4, as bases do limiar se moveram à voz do que clamava. O trono de Deus, as bases do limiar se movem à voz do que clama, e a casa, ou seja, o seu templo terrestre se enche de fumaça. Aqui é um indicativo da Shekinah divina. Quando a presença de Deus se manifesta, as bases do limiar, aqui do santuário terrestre, ela tremia, fumegava, e era visto então a fumaça da glória de Deus ali no seu santuário. Verso 5 diz, então disse eu, ai de mim, disse Isaías, estou perdido, porque sou homem de impuros lábios, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Olha que detalhe interessante. No verso 4, quando vai falar da casa de Deus aqui no mundo, na época de Isaías, o santuário de Deus da época de Isaías, o profeta usa a palavra Bait, que é uma casa, um templo normal, um templo comum. Mas quando ele vai falar da casa de Deus, lá do céu, o templo do Senhor, ele usa a palavra Recal, que é o templo indicativo da residência de um rei. Note, irmãos queridos, que nos próprios termos que o autor inspirado usa para escrever o seu texto, ele cuidadosamente escolhe termos diferentes que indicam realidades diferentes. Uma coisa é a casa de Deus no céu, a casa do Rei eterno. A outra coisa é a casa de Deus aqui na terra. É casa do Rei eterno também, mas é uma realidade atenuada.
que é uma cópia da realidade celestial. O clamor no céu, então, tinha efeitos aqui na terra. Se nós, ainda Isaías 6, então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, tirada da onde? Do altar de Deus no céu. E traz aqui para Isaías aqui na terra. Com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que ela tocou meus lábios, tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor, ao Senhor falando lá do santuário dele, que dizia, a quem enviarei, quem há de ir por nós? Disse eu, de novo, o santuário, de novo, Isaías aqui na terra. Então, note, em amarelo e vermelho, há uma interação dinâmica, há uma providência de Deus no céu, do santuário dele, tendo efeitos aqui na terra, tanto no seu santuário quanto no seu profeta. Então, o que acontece num santuário celestial tem impacto direto sobre o que acontece aqui. O que ocorre lá tem efeitos aqui na terra. Se nós pegarmos Daniel 7, olhe para a tela por bondade e anote esse texto. Daniel 7, eu estava olhando, versos 2 a 8. Versos 9 a 10, continuei olhando. Versos 11 e 12, então estive olhando. Versos 13 e 14, eu estava olhando. Versos 15 a 22, eu olhava e eis que. Verso 23 a 27, então ele disse. Se nós olharmos para 3 dessas expressões que Daniel viu, escritas em poesia, Daniel estava tendo uma visão de vislumbres do santuário celestial. Mas quando a gente olha nessa parte em amarelo, escrita em prosa, Daniel tem um vislumbre de coisas que estão acontecendo aqui na terra. Ele tem visão, ele tem revelação sobre algo que diz respeito ao que vai acontecer aqui na terra. Então nós temos aqui uma interação dinâmica. Deus mostra para Daniel vislumbres de santuário celestial e Deus mostra para Daniel vislumbres da implicação do que está acontecendo no santuário celestial para aquilo que vai acontecer aqui na terra, com os reinos aqui desse mundo. Daniel 7, você lembra da profecia? É a profecia de Daniel 2, repaginada agora na forma de animais. O curso da história das nações, até o fim. E aqui nós temos, então, Deus mostrando para Daniel que aquilo que acontece no santuário celestial tem efeito direto sobre o que acontece aqui. Mais uma confirmação da existência de um santuário no céu. As cenas de 1 a 3 no céu ocorrem no santuário celestial. Ali fala de ancião de dias, filho do homem, miríades, um trono, um tribunal, livros, lei, domínio, são expressões ligadas a contextos do santuário. Se nós avançarmos mais, Daniel 8, nós temos ecos também do santuário em Daniel 8. Nós temos uma combinação do holocausto ali entre carneiro e bode. Essa combinação aparecia no dia da expiação, Levítico 16, lá no santuário. 4 chifres notáveis para os 4 ventos do céu. 4 chifres aparecem no altar de sacrifício, também no altar de incenso, ali no pátio e ali no lugar santíssimo, no lugar santo, perdão. Nós temos aqui o sacrifício diário, o tamid. Se nós formos para Daniel 8, diz lá que ele tiraria o contínuo. E esse contínuo é o quê? É o contínuo holocausto da manhã e da tarde. Diz que ele pisaria o lugar do seu santuário, ele pisaria, o chifre pequeno pisaria o lugar do seu santuário, o lugar do seu mikdash. Ora, irmãos, todos os textos que nós vimos até agora, nós temos que entender que a Bíblia que Daniel tinha eram os escritos do Antigo Testamento que ele tinha em mãos até o tempo dele. Esses escritos, irmãos queridos, era o contexto de Daniel, e ele sabia que o mikdash de Deus era o santuário celestial. E aqui aparece, em Daniel 8, o lugar do seu santuário seria pisado. E depois, então, isso remete também no dia da expiação, que fazia expiação pelo santuário para purificá-lo das suas contaminações. Em que dia? No 10º dia do 7º mês. Ali no dia da expiação. O mikdash era purificado. Então, há uma alusão aqui, um eco do dia da expiação. 2 seres divinos ali. 2 seres divinos, com voz de homem. Aparece uma voz de homem e aparece Gabriel. Nós temos ali no santuário 2 querubins. 2 seres celestiais sobre o propiciatório, ali na arca.
Nós temos aqui, então, cenas de Daniel 8 que ecoam elementos do santuário típico e antítipo. O santuário típico ecoando o seu correspondente antitípico, que, na verdade, é o original. Então, nós temos aqui uma correspondência entre o celestial e o santuário terrestre, uma correspondência estrutural e uma correspondência funcional. O santuário terrestre foi feito segundo o modelo do seu original, segundo a repartição do seu original. E há também uma correspondência funcional. O santuário terrestre funcionaria de forma análoga, semelhante a como funciona o santuário celestial. Aqui, então, nós temos várias evidências. E aí fica a pergunta, o que Moisés viu? Moisés viu um modelo em miniatura, Deus deu para ele um modelo em miniatura para ele construir o tabernáculo terrestre. Deus deu para ele um desenho, uma planta. Deus deu para ele uma visão. Ou Deus deu as duas coisas para ele, a visão e depois um modelo em miniatura. Ou Deus deu uma visão e um desenho. Ou Deus não deu nada. Ele construiu o santuário apenas baseado na intuição e não mais que isso. Ora, de acordo com os textos que nós temos, e nós vamos ver agora aqui alguns textos da senhora White, a opção é que Deus deu para ele, Deus deu para Moisés. Irmãos queridos, uma visão, o texto fala muito claramente, o texto fala que Deus deu para ele uma visão, está aqui em Êxodo 25:9, o que eu te mostrar, isso você vai fazer, o que te foi mostrado, você vai fazer. E Deus deu para ele também, o texto também deixa em aberto a sugestão de que, além da visão, além de Deus mostrar para Moisés o santuário celestial, vislumbres do santuário, Deus teria dado para ele uma miniatura, para que ele construísse o tabernáculo terrestre de acordo com aquela miniatura, para ficar mais, quem sabe, mais fácil para a sua compreensão. Então, as duas possibilidades estão muito próximas da terminologia do texto. E assim caminha Ellen White. Nós vamos ver em seguida. Os escritores do Antigo Testamento, então, criam, viviam e ensinavam a existência de um santuário celestial que serviu de modelo para o terrestre. Apontaram que há uma correspondência estrutural e funcional entre ambos e evidenciaram a interação dinâmica que existe entre ambos. Bom, alguns textos, a senhora White diz assim, o santuário do céu. Marque aí, anote esses textos, você que gosta de anotar, você que é um homem ou uma mulher de Deus, que dá estudos bíblicos, você que estuda com pessoas que querem aprender, anote esses textos, pegue a sua caneta, seu lápis, anote aí. Grande Conflito, página 413. O santuário do céu, no qual Jesus ministra em nosso favor, é o grande original de que o santuário construído por Moisés foi uma cópia. Então, qual que é o original? Santuário do céu. Qual é a cópia? Santuário terrestre. Desejado todas as nações, página 139. Página 139. Observem aí, em amarelo e em vermelho. Moisés recebeu instruções. Foi mostrado para ele um modelo. De novo, foi mostrado um modelo. O que foi mostrado para ele? As coisas celestiais. Esse modelo lhe fora mostrado no monte. Outro texto, Patriarcas e Profetas, 245. Deus expôs perante Moisés no monte uma visão do santuário celestial e mandou-lhe fazer todas as coisas de acordo com o modelo a ele mostrado. Todas essas instruções foram cuidadosamente registradas por Moisés. O que Deus deu? Deus deu uma visão para Moisés, vislumbres do santuário celestial. Deus falou com Moisés e ele tomou nota de detalhes. E Deus, possivelmente, deu para ele também uma miniatura. E nós vamos ver isso no texto seguinte, porque os textos do Espírito de Profecia se complementam. História da redenção. Diz aqui, apresentou a Moisés um modelo em miniatura do santuário celestial e ordenou-lhe que lhe fizesse todas as coisas segundo o quê? O exemplar que lhe fora mostrado. Moisés escreveu todas as instruções num livro
a serva do Senhor, acompanhando de perto o que os autores do Antigo Testamento nos ensinam. Ela diz o quê? Moisés recebeu uma visão com vislumbres do santuário. Deus entregou para ele uma miniatura para servir de modelo para ele. E Deus também disse para ele, falou para ele algumas orientações que ele tomou nota. Ele tomou nota de alguns detalhes a respeito das medidas, a respeito dos objetos do santuário, dos detalhes do santuário. Nosso penúltimo texto, a ordem dada a Moisés foi: olha, faz tudo conforme o modelo que no monte te mostrou, o modelo que lhe fora mostrado como ideal de Deus. Por 40 dias lhe foi dada a orientação, e quando desceu para o pé do monte, estava preparado para dar o exato modelo que lhe fora mostrado no cume. Então, ele recebeu orientação, e depois, descendo de lá, então, ele vai escrever isso. Ele vai detalhadamente, depois de entendido, vai escrever com suas próprias palavras as maravilhas que Deus mostrou para ele no monte. Por fim, a senhora White diz aqui: Moisés examinou toda a obra dos construtores, depois de pronta, comparando-a com o modelo a ele mostrado no monte e com as instruções que receberam de Deus. Aquela estrutura era sagrada, e ele então deu a aprovação dele, indicando que a obra de suas mãos fora aceita. Então, nós temos aqui, irmãos, claramente a confirmação do ensino bíblico. O modelo mostrado para Moisés no monte, posteriormente, foi também apresentado pelo Senhor a Davi. E o santuário terrestre era feito à semelhança do santuário celestial. E aqui você tem agora o último texto, Patriarcas e Profetas 254, que a senhora White diz assim: do templo celestial, olha aí, ó, em vermelho, em amarelo e grifado de branco. Olha só. Há um templo celestial que é a morada dos reis, do Rei dos Reis. Esse templo celestial é chamado Santuário Celestial. Ele é o repleto da glória do trono eterno. Tá? Ele serviu de modelo para a estrutura terrestre. Ele serviu de modelo para a estrutura terrestre. Tá? E esse modelo celestial, esse original celestial, era cheio de vastidão e glória. E no santuário terrestre deveria ser ensinado todo o ritual, tudo que acontece no templo celestial. E por fim, ela diz assim, ó, é indiscutível. Assim, os que estavam, ela vai dizer, quando os pioneiros nossos estudaram esses textos, quando eles descobriram isso, quando eles entenderam isso que nós vimos agora, a senhora White diz aqui, assim, os que estavam a estudar o assunto encontraram prova indiscutível da existência de um santuário no céu. Moisés fez o santuário terrestre, segundo o modelo que lhe fora mostrado. Paulo ensina que aquele modelo era o verdadeiro santuário que está no céu. E João dá testemunho que viu esse santuário no céu. É sobre isso que nós vamos ver no próximo bloco. Nós vimos agora as evidências de um santuário celestial no Antigo Testamento. No próximo bloco, será que o Novo Testamento fala também da existência de um santuário no céu? Isso é muito importante para mim e para você, para que você entenda que esse ensino não é invenção dos adventistas. A missão dos adventistas é voltar, é restaurar esse ensino que acabou esquecido depois do período apostólico, acabou meio que esquecido ou distorcido depois do período apostólico. Mas Deus, por meio de seus profetas inspirados, nos deixou evidências concretas, descrição inspirada de que há sim um santuário no céu. Eu deixo você, nesse primeiro bloco, com Salmo 18, 1-6. Invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. E ele da onde? De onde, irmãos? Do seu templo, do seu Kodesh, ouviu a minha voz, e o meu clamor lhe penetrou aos ouvidos. Que Deus nos abençoe, que nós nunca nos esqueçamos, que os escritores do Antigo Testamento, e nós vamos ver em seguida que os do Novo também, ensinaram com clareza a existência de um santuário no céu.
Pastor, muito obrigado por essa exposição teológica profunda, mas todos nós estamos aqui vibrando com esses conhecimentos. Enquanto você troca aí os seus slides, eu quero apenas mostrar para você que está aí nos assistindo, nos diferentes públicos aqui da Associação Norte do Pará, que hoje à noite você não pode ir embora, nós vamos sortear hoje 2 tratados de teologia. Então, quem vai levar esse tratado de teologia? Daqui a pouquinho nós vamos saber, nós temos 50 distritos na associação e um desses distritos vai levar e o pastor vai sortear então com as pessoas inscritas, tá bom? Então, fique atento aí que se você for embora, você pode não acompanhar o resultado. Bom, nós temos uma novidade para você. Você está gostando da aula de hoje? Está te ajudando? Está esclarecendo? Então, vamos lá. Nós temos uma novidade que você vai poder entrar no site Discipulador QS1 e você vai poder baixar um estudo bíblico específico com 26 lições sobre o santuário. Olha que coisa bonita. Pastor João, volta na página da capa aí. Olha aí, ó. Você tem Estudo Bíblico, as Revelações do Santuário. Eu tive o privilégio de escrever esse estudo bíblico. Ele foi um projeto do período em que eu fiz o mestrado, junto com o nosso próximo orador, que é o pastor Elias Brasil. Inclusive, o doutor Carlos Flávio já utilizou esse material em suas classes bíblicas com excelentes resultados. São 26 lições para você compartilhar com amigos e ainda enriquecer a sua experiência espiritual. E aí, gostou do material? Isso é uma cortesia da Associação Norte do Pará, lá no site Discipulador QS1. Você vai encontrar esse material, baixe, estude, leia, compartilhe, e você vai agora aplicar e entender melhor esse assunto. Isso é um presente nesta noite que nós estamos dando para todos os nossos alunos, um curso bíblico específico às revelações do santuário. Agora, lembre-se o seguinte, se você for no YouTube, você vai encontrar o pastor Neumuel Stina comentando esse estudo. Nós gravamos tudo, temos o estudo bíblico no papel e temos o curso bíblico também em vídeo. Então, fica a dica para você aí, um bom estudo bíblico para você e vai ser bênção de Deus. Muito bem. Pastor Carlos Flávio, nós temos mais 20 minutos agora para você fazer um resumo para nós aí dessa segunda aula e nós vamos então para a parte final, para o sorteio, para as orientações dos requisitos e a apresentação do nosso próximo convidado. Pastor, estamos aqui animados e felizes. Pode mandar coisa boa para nós aí. Ok. Então, vamos aqui projetar aqui nosso próximo estudo, alguns elementos do santuário celestial no Novo Testamento. Só lembrando para aqueles que chegaram depois, a doutrina do santuário é um assunto bastante vasto e nós escolhemos, para recapitularmos aqui, as evidências bíblicas da existência de um santuário no céu e da presença de Cristo ali, fazendo a sua obra. Nós já vimos as evidências do santuário no Antigo Testamento, agora o santuário celestial no Novo Testamento. Aqui nós vamos seguir o mesmo roteiro que seguimos antes, respondendo os mesmos desafios, os mesmos argumentos que existem aí. Alguns negam, alguns dizem que o santuário celestial é um símbolo, alguns dizem que é apenas uma alegoria. Entanto, nós afirmamos que os escritores bíblicos do Novo Testamento, assim como os do Antigo, criam na existência de um santuário, viviam em consonância com isso e proclamavam e ensinavam, mesmo num tempo de bastante enculturação pagã. Eles criam nisso. E há inúmeras evidências. O termo usado no Novo Testamento para santuário normalmente é naos. E existe 5 usos do termo. Os principais usos, está aí em vermelho, fala do santuário de Deus, santuário na terra, literal, e um santuário também literal no céu. 16 vezes usa esse termo para falar da existência de um santuário no céu. Hebreus 8, verso 2, 1 e 2, texto que o pastor Paulo bondosamente leu para nós no início. Ora,
O essencial de todas das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade dos céus, como ministro do quê? Do Hagios, um outro termo usado para indicar a santidade, assim como você tem o Hakodesh, ou lá no Antigo Testamento você tem o Hagios aqui para falar que a morada de Deus, o lugar do santuário de Deus é sagrado, separado, santo. E lá é o verdadeiro tabernáculo. Aqui você tem o Hagios, que é o correspondente ao Kodesh ali. 232 vezes no Novo Testamento, indicando alguém santo, algo santo, um lugar santo. O objetivo é sempre definir a qualidade moral do que está sendo qualificado. Então, o santuário de Deus no céu tem a mesma santidade que o próprio Deus, porque ali habita Deus. Ali é a habitação, a esquenê de Deus, o lugar da habitação de Deus. Outro texto, Hebreus 9:1. Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu Hagios, o seu santuário terrestre, porque Cristo não entrou em Hagios feito por mãos, figura do verdadeiro. Ora, o Hagios terrestre era feito por mãos, figura do verdadeiro, mas agora ele compareceu aonde? No Hagios do céu. Então o texto menciona a santidade de um Hagios feito por mãos na terra e de um Hagios verdadeiro no céu, santuário celestial. Não deixa dúvida, irmãos, o texto bíblico de que existe um santuário no céu e que Jesus está ali ministrando. Olha que interessante aqui. Hebreus fala de 2 santuários. Fala daquele que é figura e sombra das coisas celestes. E fala também de um tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Fala de um modelo que foi mostrado no monte. Fala do maior e mais perfeito tabernáculo. Fala que o tabernáculo da terra tinha um santo lugar, o Santo dos Santos. E fala que Cristo entrou no santuário do céu. Fala de figuras, o da terra era figuras das coisas que se acham no céu. Mas no céu são as próprias coisas celestiais. O santuário da terra era feito por mãos, o do céu não feito por mãos, quer dizer, não dessa criação. Então nós temos aqui evidência de um santuário terrestre e de um santuário do céu. Se os irmãos colocarem lado a lado os textos, em amarelo aí aparecem os elementos do santuário terrestre, em vermelho os elementos de um santuário no céu. Então significa que no Novo Testamento, Paulo, o escritor de Hebreus, está seguindo a mesma lógica do Antigo Testamento. A lógica de que o santuário terrestre era apenas figura, era apenas uma cópia, era apenas um tipo do santuário celestial, pastor, que é o seu verdadeiro, que é o verdadeiro santuário. Pastor, oi. A gente está recebendo algumas mensagens aqui de que as suas telas não estão sendo projetadas. Se o senhor quiser compartilhar, vai facilitar a compreensão dos nossos alunos aí. Se fizeram essa lembrança para nós, desculpa aí entrar aí. Obrigado, pastor. Eu não me apercebi. Como eu estou recebendo retorno aqui, há um retorno que está aparecendo por bondade. Obrigado aos alunos aí, viu? Parabéns. Vamos para a aula. Então, o que você vê em amarelo são menções ao santuário terrestre. O que você vê em vermelho são os elementos de Hebreus que falam de um santuário no céu. E não fica dúvidas. Olha, por bondade, irmãos queridos, a penúltima linha aí. Havia um santuário feito por mãos, o santuário terrestre, mas Paulo fala de um santuário não feito por mãos, não dessa criação, que é o quê? O santuário celestial. Ele está onde? Capítulo 8, verso 2 já nos diz. Ele está nos céus. Então aí nós temos evidência clara. E esse santuário do céu, ele é histórico. Isso aqui é importante para você que está nos assistindo aí, acompanhando esse estudo. Esse santuário é histórico, significa que ele é concreto, irmãos. Olha esse texto aí de Hebreus 9, 24. Porque Cristo não entrou, a palavra entrou aí, eserkomai, é o verbo mover para dentro, entrar. Quer dizer que o santuário do céu tem compartimentos, tem entrada e tem saída. O céu não é um lugar etéreo. O céu tem realidades concretas.
Ali existe um santuário concreto, e esse santuário tem compartimentos. E por isso diz aqui que Cristo entrou nesse santuário. E a parte em vermelho diz para comparecer agora por nós. Esse agora, Paulo escreve primariamente para o tempo dele. Ou seja, no tempo de Paulo, havia um agora para Paulo e era o mesmo agora para Cristo. Ou seja, se Cristo está no santuário celestial e existe um agora no santuário celestial, significa que lá no santuário celestial também existe o decurso de tempo. Então, nós estamos falando aqui que existe espaço e tempo no santuário celestial, que significa que o santuário celestial é uma realidade histórica. É um santuário concreto dentro da cidade santa. No Apocalipse, olha que coisa linda. Quantas vezes o santuário é mencionado no Apocalipse? O santuário de Deus. Capítulo 3, verso 12, fala que está dentro da cidade. 7:15, fala que existe trono ali no santuário. 11:1, há um altar ali no santuário de Deus. 11:2, há um átrio no santuário de Deus, no santuário celestial. 11:19, há um compartimento onde fica a arca da aliança. 14:15, dali sai anjo. 14:17, ali sai mais anjo. O que mais? 15 verso 5, abre-se, o santuário abre e fecha às vezes. 15:6, sai anjos do santuário com flagelos, com juízo de Deus. 15:8, o santuário se enche de fumaça, e ninguém pode entrar ou sair. 16 verso 1, a voz saindo do santuário. 16:17, sai uma voz dizendo, feito está, acaba a intercessão. Capítulo 21, verso 22, aqui fala que não viu santuário ali. Que santuário que não foi visto? Não é visto o santuário como mais um elemento mediador da presença de Deus, porque agora os santos vão estar na presença de Deus. Mas o santuário vai existir. Olha que coisa linda no Apocalipse, olha na tua tela, a quantidade de elementos no Apocalipse. Móveis do santuário são vistos por João. Personagens do santuário são vistos por João. Rituais do santuário são vistos por João, mas, logicamente, não matando animais, mas os efeitos da morte de Cristo sendo aplicados no ritual do santuário celestial são vistos agora por João. O manto tinto de sangue, saraiva com fogo, o sangue do cordeiro sendo oferecido ali, os méritos do sangue de Cristo sendo oferecido em nosso favor, o cordeiro como tendo sido morto, as festas, há ecos das festas do santuário, relacionadas com o santuário, ali nos capítulos de Apocalipse. Se você olhar essa estrutura aqui, o livro de Apocalipse tem as mensagens para as 7 igrejas, a abertura dos 7 selos, o toque das trombetas, a ira das nações, as 7 últimas pragas, a consumação escatológica e a Nova Jerusalém. Olha para a tela agora. Interessante. Na abertura de cada uma dessas visões, você tem uma cena introdutória do santuário. A estrutura do Apocalipse, ela revela que há um santuário no céu. E por que esse santuário aparece aqui? Porque é de lá que veio a revelação dada a João. João vê Cristo caminhando dentro do santuário. Isso vai tendo efeitos, desdobramentos sobre a vida da igreja. A igreja não está deixada à sorte. Você que está nos ouvindo, que está lidando com lutas, dificuldades, aflições, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, está no santuário, intercedendo, julgando em nosso favor. Aqui nós temos uma outra estrutura, mostrando a interação dinâmica entre o que acontece no santuário do céu e o que acontece na terra. Apocalipse 1, é visto cenas na terra. Apocalipse 4 e 5, no céu. O santuário é inaugurado. Apocalipse 8, há uma intercessão. Apocalipse 11, há um julgamento. Depois, Apocalipse 15, cessa essa intercessão e esse juízo. Apocalipse 19, o santuário está vazio, porque o cortejo vem buscar o povo de Deus. E Apocalipse 21, então, novo céu e nova terra. O centro disso é o quê? O foco, o julgamento de Deus, onde Deus faz um julgamento de caráter duplo. Ele vindica os santos e retribui aos ímpios no seu julgamento. Mas nós podemos confiar nesse Deus maravilhoso que está intercedendo por nós. Quão importante é nós entendermos que na nova terra o santuário estará ali. A visão do capítulo 21, primeiro, é vista novo céu e nova terra. Dentro do novo céu e nova terra, a cidade santa.
dentro da cidade santa, o tabernáculo de Deus, o naós de Deus, e dentro do tabernáculo de Deus, o trono de Deus. Está ali, Deus, no seu santuário, estará para sempre com o seu povo na nova terra. Então, nós temos, de novo, no Novo Testamento, uma correspondência estrutural entre santuário celestial e santuário terrestre, e uma correspondência funcional. Depois que Cristo foi para o céu, duas fases. Primeira fase da ascensão de Cristo no ano 31, até 22 de outubro de 1844, Cristo intercedendo pelo seu povo. Depois de 22 de outubro de 1844, até o final do juízo, Deus julgando, continua intercedendo e cumula com as suas atividades o seu juízo. Esse é o ensino bíblico sobre o santuário. Santuário celestial, irmãos queridos, é a realidade literal, intensificada. Santuário terrestre é a realidade literal, atenuada. Implicações disso para nós. Os escritores do Novo Testamento criam, viviam, ensinavam a existência de um santuário celestial que serviu de modelo para o terrestre. Apontaram que há, sim, uma correspondência estrutural e funcional entre ambos e evidenciaram a interação dinâmica que existe entre ambos. O que acontece lá tem efeitos na terra. Irmãos queridos, isso é de suma importância para nós entendermos, por exemplo, a salvação. Diferente dos irmãos evangélicos e protestantes, nós entendemos que a cruz é importante, sim. Ali Cristo fez um sacrifício necessário, completo, pleno, suficiente, definitivo, provisão para todos, expiação eficaz, de uma vez por todas. Mas é necessário que os méritos de Cristo, alcançados e garantidos na cruz, sejam aplicados, portanto, a aplicação é necessária. Ela precisa ser completa, plena, suficiente e definitiva. Ali a provisão no santuário para o que crê. Ali a expiação feita na cruz é aplicada e se efetiva na vida do crente. O sacrifício eficaz, feito por todos na cruz, é então aplicado efetivamente na vida do crente, por meio do ministério de Cristo no santuário celestial. Quão importante é saber que nós temos um sacerdote intercedendo por nós. A revelação profética confirma isso. Grande Conflito, página 489. A intercessão de Cristo no santuário celestial em prol do homem é tão essencial ao plano da redenção como foi sua morte sobre a cruz. Pela sua morte iniciou essa obra para cuja terminação ascendeu ao céu depois de ressurgir. Pela fé, então, devemos penetrar até o interior do véu, onde o nosso precursor, que é Cristo, entrou por nós. Ali se reflete o quê? A luz da cruz do Calvário. Ali podemos obter intuição mais clara dos mistérios da redenção. Se você quer entender o plano da redenção, você precisa entender as verdades sobre o santuário. Ainda a serva do Senhor, Patriarcas e Profetas 2:5:5. Assim como o ministério de Cristo deveria consistir em duas grandes divisões, ocupando cada uma delas um período de tempo e tendo um lugar distinto no santuário terrestre, semelhantemente, o ministério típico constituía em duas divisões, o serviço diário e o serviço anual, e cada um deles era dedicado a cada um deles, dedicado um compartimento do tabernáculo. Faça um exercício comigo aí. A parte em vermelho, ministério de Cristo no céu, ministério típico na terra. A parte em amarelo, período de tempo e lugar distinto lá no céu. Santuário do céu tem lugares distintos. E Cristo teve um ministério no lugar santo até 22 de outubro de 1844 e a partir de então no lugar santíssimo. A mesma coisa acontecia no tabernáculo terrestre. Serviço diário, serviço anual, cada um deles num compartimento. Analogia intensificada. Santuário terrestre era ali uma medida atenuada das realidades celestiais. Mais um texto da senhora White, então. Olha lá. Olha só a parte, veja só a parte em amarelo, depois você pode ler o contexto. Cristo em seu santuário, página 89. 2 compartimentos no santuário terrestre. 2 compartimentos no santuário terrestre. Existem 2 lugares santos no santuário celestial. O que é isso? Correspondência estrutural.
Agora, correspondência funcional. O sacerdote ministrava em ambos do compartimentos do terrestre. A serva do Senhor diz também, Jesus ministrava em ambos os compartimentos do santuário celestial. Isso aqui é o quê? Correspondência funcional. A estrutura do santuário celestial foi tipificada no santuário terrestre. Assim como o ministério no santuário celestial estava previamente tipificado no santuário terrestre. Então tá aí, para isso nós precisamos entender. Olha que coisa linda esse texto, e esse texto eu me despeço de vocês nesse momento. O grande plano da redenção, conforme revelado na obra final para esses últimos dias, deve ser cuidadosamente estudado. As cenas relacionadas com o santuário celestial devem de tal modo impressionar o espírito e o coração de todos, que esses sejam capazes de impressionar também a outros. Todos precisam compreender melhor o quê? A obra da expiação que está sendo efetuada no santuário do céu. Quando essa importante verdade for o quê mesmo, irmãos? Reconhecida e compreendida, os que a abraçaram farão o quê? Trabalharão de acordo com Cristo. E qual será o resultado? Vão trabalhar com Cristo para quê? A fim de preparar um povo para que esteja em pé no grande dia de Deus. Qual o resultado? E seus esforços serão bem-sucedidos. Irmãos queridos, urgente para a obra final do remanescente desses últimos dias, estudarmos, entendermos, para podermos explicar para outras pessoas a obra que está sendo obra de expiação que está sendo efetuada por Cristo no santuário do céu, para que então as pessoas possam reconhecer, compreender, trabalhar de acordo com isso, juntamente conosco, e assim então os nossos esforços sejam bem-sucedidos. Eu deixo você então com Hebreus 4, versos 15 e 16. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. E a minha oração com você está em Apocalipse 7, versos 13 a 17. Nós possamos ouvir de Deus que nós estamos entre aqueles, quando Jesus voltar, estejamos entre aqueles que vão passar pela grande tribulação, mas que lavamos as nossas vestiduras e as alvejamos no sangue do Cordeiro, razão pela qual seremos achados onde? Diante do trono de Deus, o servindo dia e noite, aonde? No seu santuário, no seu santuário, onde nós vamos estar diante do trono e onde Deus vai estender sobre nós o seu tabernáculo, o seu esquenê. Ele vai habitar conosco pela eternidade. Quanto eu almejo estar com Jesus Cristo na sua cidade santa, no seu santuário, diante do seu trono, poder ali me ajoelhar, colocar a coroa aos pés do Salvador e dizer para o Salvador que valeu a pena estudar a sua revelação, seguir os seus mandamentos, ensinar a sua verdade e nos preparar para o seu breve retorno. Que Deus abençoe, que Deus coloque essas verdades, nos impressione com essas verdades na nossa vida, no nosso ministério, aí onde quer que você esteja, na sua igreja, na sua família. Dr. Carlos, em nome de todos os alunos da Escola de Formação Teológica, fica aqui a nossa gratidão, nosso muito obrigado por você ter separado esse tempo, preparado esses conteúdos fantásticos que nos enriqueceram nesta noite e nos colocaram, com certeza, mais próximos ainda de Cristo, tá bom? Muito obrigado. Para você que nos assiste, você tem agora o privilégio de ter todas essas aulas gravadas e vai ficar muito fácil, porque você vai lá no site Discipulador QS1, no YouTube também Adventistas Norte Pará, e você vai poder ter essas aulas a hora que você quiser, você vai poder lembrar, aprofundar cada vez mais o seu conhecimento e praticar agora, porque você tem uma ferramenta que é o estudo bíblico, né? Revelações do santuário para você aprofundar cada vez mais. Amigos, aqui ao meu lado está o nosso secretário, né, pastor Wellington, secretário do curso e também aqui da associação, e ele tem a alegria nesta noite agora de
Antes do sorteio, pastor, passar algumas informações importantes para nós. Quais são as boas novas desta noite, pastor? Olá, boa noite a todos. Que alegria poder compartilhar com vocês esse momento especial de crescimento na área da teologia. Olha, pastor Godinho, eu trouxe umas informações importantes aqui. Na nossa primeira aula, nós tivemos 505 pessoas participando, respondendo o teste, a avaliação sobre as Escrituras Sagradas. E mais um dado interessante, 61% são mulheres. Dos nossos participantes aqui, 39% homens. 12% não pertence à nossa associação. Responderam o questionário, mas não pertence à Associação Norte do Pará, portanto, são participantes que estão distribuídos aí em diversas partes do Brasil. O distrito que mais respondeu, participando, portanto, da Escola Teológica no quesito avaliação, foi Moju. Parabéns ao distrito de Moju, com 12% de participação, e a igreja que mais participou, respondendo, foi a Igreja do Marco. Parabéns também à nossa Irmandade e aos participantes nesse encontro do curso de teologia. Olha, e a pergunta mais respondida de forma acertada foi a pergunta número 7, que trata da exatidão das Escrituras. Das 505 pessoas que responderam, 484 responderam acertadamente. E aí, você está preparado para os desafios dessa semana? Já está disponível aí no site Discipulador QS1 o próximo questionário ligado ao tema do santuário. Lembre-se que o nosso livro texto para os questionários são baseados no livro Nisto Cremos. Então, se você tem esse livro em casa, poderá estudar o capítulo, a crença fundamental número 24, que é o texto básico para as perguntas dessa semana. Muito bem. Antes do sorteio, pastor João, projeta para nós, então, nosso próximo encontro. Já reserve esta data, coloque na sua agenda, comunique na sua igreja, depois nós vamos encaminhar vídeos para vocês também. E agora, então, nós vamos compartilhar com vocês aqui, de maneira oficial, a terceira classe que teremos, então, agora com o doutor Elias Brasil. Ele mora lá nos Estados Unidos, em Washington, e ele, então, ele é o diretor do Instituto de Pesquisa Bíblica da Conferência Geral. É o maior órgão da igreja em assuntos teológicos, tá bom? Então, nós teremos a alegria e a honra de tê-lo. Você vai ter aí na sua igreja, você vai ter aí na sua casa, em 2 momentos especiais, tratando do tema, então, a teologia da igreja, tá bom? Combinado, então? E aí, você está gostando do nosso curso? Gostou dessa iniciativa da Associação Norte do Pará? Achou que ela é relevante, tem sido importante para você? Nós esperamos que você esteja apreciando aqui esses encontros e também essas reuniões. Muito bem. Chegou o momento, então, de sabermos quem será os 2 distritos desta noite que vai levar o nosso tratado de teologia. E lembrando que no próximo encontro nós vamos sortear mais 2. Os distritos sorteados não voltarão mais, então, a participar do sorteio, porque nós esperamos aí que o máximo de distritos possam participar. Vamos então, pastor Wellington, agora saber, pode mexer bem aí, quem é o distrito que vai levar o tratado de teologia. Vamos lá, temos alegria aqui então. Olha só, vai para longe o primeiro tratado de teologia. Olha só, o nosso, não é um distrito, aliás, esse aqui é um distrito, começa com a letra C, não é aqui em Belém, fica um pouco distante, está bem na nossa extrema. E esse sorteio, então, vai para... Olha aí, pessoal de Cachoeira do Piriá, pastor André, parabéns. Um abraço para todos vocês que estão conosco, participando. Vocês acabam de receber, então, o primeiro tratado de teologia. O pastor vai fazer esse sorteio entre os participantes. Vamos para o segundo sorteio desta noite. Muito bem. Nós temos, então, aqui agora, um pouquinho mais perto de nós, aqui de Belém. Olha aqui, alguém vai ficar muito feliz. Pastor Gedeão, distrito, então, de Terra Alta. Olha aí, Terra Alta, um abraço para vocês. Parabéns, eu sei que há muitas pessoas inscritas, participando. Fica, então, aí, nesta noite, o segundo tratado de teologia indo para a Terra Alta, tá bom? Gente, nós encerramos aqui a nossa segunda classe. Pedimos ao pastor Wellington que nos despeça agora com uma palavra de oração,
Que Deus abençoe você, faça a leitura, responda o questionário, baixe o PDF do estudo bíblico, Revelações do Santuário. Escolha alguém para estudar a Bíblia e você vai ter essa experiência agora com esse Deus vivo que está lá no Santuário Celestial. Olha só, antes da oração, nós queremos ler para você aqui o texto de Hebreus, capítulo 8, no verso 1, diz: Ora, a suma de que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal que está sentado nos céus à destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. Amém? Por isso, ficou muito claro para nós isso nesta noite. Acheguemo-nos, portanto, com confiança, junto ao trono da graça, e ali você vai encontrar o seu amigo, o seu irmão mais velho, Jesus Cristo, aquele que nos comprou com o seu sangue e está intercedendo e preparando moradas para todos nós. Amém? Um abraço para todos e até o nosso próximo encontro. Vamos nos pedir então com uma oração. Oremos. Grandioso Deus e Pai, te damos graças porque tu és o nosso intercessor e agradecido também porque essa doutrina do santuário nos revela a grandeza do teu amor para conosco. Fica com cada aluno, obrigado, Senhor, porque tu nos ensinas através da tua palavra para o crescimento espiritual e a nossa formação intelectual. Mas, sobretudo, Senhor, que estejamos preparados para estar em tua presença logo em breve. São as bênçãos pelas quais nós oramos em nome de Jesus. Amém. Até mais, gente. Um abraço, feliz sábado. Que Deus abençoe você neste dia com muitas bênçãos para você e para a sua família. O ano de 2022 iniciou com o desafio de sermos uma igreja em movimento. A visão de discipulado implementada nos últimos anos no norte do Pará foi fortalecida com as ênfases da Divisão Sul-Americana e da União Norte Brasileira para construir um discipulado QS1 mais forte. Além das ações dos departamentos, atuamos em 7 áreas de formação, cada uma delas com o objetivo de conscientizar e estimular os membros para a missão. E a partir de agora você vai acompanhar como essas ênfases funcionam e as suas atividades. Na formação missionária, recrutar, treinar e acompanhar são aspectos importantes para ter uma equipe de discipuladores QS1. Cada uma delas ministrando estudos bíblicos, praticando o acolhimento nos pequenos grupos, na escola sabatina e cuidando dos novos membros por 13 semanas. Na formação espiritual, os membros são motivados a participar do movimento na presença de Deus. Uma jornada de 40 dias para fortalecer as disciplinas espirituais da comunhão, do relacionamento e da missão. Na formação de liderança, além de participar dos encontros regionais, presenciais e online, cada líder é motivado a participar de capacitações mensais e ter um discípulo aprendiz. O curso da Andrews, ele foi assim maravilhoso. Para mim, foi um divisor de águas. Da visão que eu tinha para muitas coisas dentro da igreja, para a visão que eu tenho agora. Na formação teológica, as aulas são mensais e online e realizadas em parceria com o SALT da Faculdade Adventista da Amazônia. Essa formação é gratuita e oferece aos participantes a oportunidade de estudar as principais doutrinas da Igreja Adventista para fortalecer cada vez mais a identidade e a missão do remanescente. Na formação de igrejas, cada distrito é motivado a realizar anualmente o plantio de uma igreja. Outro aspecto são as reformas das congregações e a revitalização das fachadas. Na formação da família são reforçados os ideais de Deus para cada lar. Cada família é motivada a realizar os cultos familiares, cuidar das finanças, dos mais experientes e das novas gerações, investir na saúde física, mental e espiritual e participar de encontros de casais e escolas de paz. No início deste ano, o Concílio em Família foi realizado com a participação das famílias ministeriais da AMPA. A formação Estilo de Vida vai promover maturidade cristã.
Cada distrito deverá implementar o clube de saúde, realizar recorte para projetos sociais da Ação Solidária Adventista e a cada 100 membros alcançar 15 novos dizimistas e pactuantes como parte da fidelidade cristã. Neste ano, todas as equipes distritais de EDMC reuniram-se para capacitação em Belém. Esse é o plano estratégico da Associação Norte do Pará. Ser uma igreja em movimento para ter um discipulado QS1 mais forte. E representando os milhares de membros e líderes da nossa associação, o Genivaldo e o Agostinho, do distrito de Cametá, vão contar para a gente agora um pouco sobre a ação de Deus na vida deles. Nessa vilarejo aqui só tinha minha irmã, com o marido, os filhos que eram adventistas. Vimos, na verdade, que precisamos expandir esse evangelho para as pessoas, né? Foi começado a dar os estudos bíblicos e as decisões foram aparecendo. Aí os cultos sempre acontecia aqui debaixo da árvore, né? Onde acontecia a programação Caleb. Então aqui prosseguiu por um bom tempo, né? Ao completar um ano, o pastor me ligou dizendo que já havia recurso para a construção do templo da igreja que foi plantada nesse lugar, né? Fez a compra toda e agora a gente não tinha mão de obra, né? Nem a verba para pagar. Mas Deus usou o irmão Genivaldo, na verdade, lá no Cametá. Ali todo mundo dava estudo bíblico. E a partir do momento que as pessoas iam se batizando, elas também iam passando estudo bíblico. Mas aí não tinha onde colocar essas pessoas, os recém-batizados, os recém-convertidos. Aí eu vi que lá realmente os irmãos precisavam de uma igreja. E ele se doou e veio construir. A preocupação da gente mais também foi para ter um depósito, na verdade, alguma coisa para ser um lugar de apoio, tanto para o irmão, que era pedreiro, quanto para os materiais, né? A gente fez uma barraquinha, né, de pau mesmo, coberta com palha de najazeiro. A motivação maior que eu tive foi ao chegar lá e ver que todos os irmãos ali trabalhavam na lavoura e eles iam para os seus trabalhos pela parte da manhã e quando ali eles conseguiam seu alimento pelo período da manhã, à tarde eles já não faziam mais nada a não ser ajudar na construção da igreja, levar o estudo bíblico. Então a gente entrou em combinado com a família para trabalhar 2 dias na semana e o restante do dia dedicar à pregação do evangelho, né? Ele saiu para passar estudo bíblico no domingo pela manhã e retornava só na segunda-feira. Eu cheguei uma vez com eles lá, a gente passou mais de 3 horas de tempo andando para chegar até a localidade que eles passavam estudo bíblico. Então dessa forma, com a ajuda de todos os irmãos se esforçando para essa construção, a igreja, graças a Deus, foi concluída, né? Agora a gente já está congregando dentro da igreja templo para a honra e glória de Jesus. A minha casa eu só comecei a construir e aí foi quando entrou o período de trabalhar na construção de igreja, eu abandonei. Abandonei tudo para construir igreja. A maior esperança é de primeiro chegar no céu, né? Merecer chegar no céu quando Jesus voltar. E após poder ver e abraçar todos os irmãos no qual a gente passou para pregar o evangelho, né? Que nem Paulo, né? Fala a esperança de viver tudo no céu. Eu acho que eu encontrei o meu destino. Já que pregar o evangelho não é só levando a Bíblia, passando estudo bíblico, eu acho que construindo uma igreja também eu estou pregando o evangelho. Plantar a igreja é a minha paixão e plantar a igreja transforma vidas. É Deus que, por meio do seu povo, há de fazer da sua igreja em movimento um grande milagre neste tempo. Junte-se a nós e viva a experiência do discipulado QS1 mais forte.